Vamos tentar definir o que seja escola no contexto da educação, no contexto da pedagogia. Então, a escola é uma instituição para inserir a criança e o adolescente na complexa sociedade. Então, vejam bem, a escola então é uma instituição para inclusão, para incluir a criança e o adolescente na sociedade. Na verdade, o bebê, ele começa a sofrer essa inclusão já na creche e vai evoluindo até chegar na escola, e na escola é que ele consegue autonomia para se relacionar com pessoas fora da família. E é essa que é a ideia de educação, então, que vai promover. E existem umas outras óticas também de escola. Escola seria a instituição formadora do homem que a gente precise para aquele determinado momento histórico. Como já precisamos de profissionais, a escola se voltou para os profissionais, já precisamos de muitos professores no Brasil, a escola se voltou a formar esses professores, o antigo ensino normal, o ensino normalista, que formava professores no passado. Então, esse é o conceito de escola, mas não basta ficar só com o conceito, porque a escola prepara a pessoa também para o mundo, não é só para a sociedade. Para ela conseguir viver com ela mesma, ou conviver com ela mesma, conviver com outra pessoa no seu ambiente familiar e conviver com a sociedade. Então ela tem essa força, esse estigma de preparar as pessoas para esse convívio social, porque a complexidade da sociedade é crescente e a escola tende a acompanhar isso daí. Hoje nós vivemos um problema tecnológico. As crianças e os adolescentes têm como mais importante o celular, onde eles conseguem acessar tudo, do que a própria escola, que a nossa escola ainda é do século passado, não é desse século. Então nós temos o quê? Uma escola que precisa de ser atualizada para formar homens dos quais nós estamos precisando hoje. Pessoas que consigam aprender com a tecnologia. A tecnologia, então, está em voga. E nós vamos estudar uma das correntes que fala sobre tecnologia. Então, a educação, então, ela tem uma preocupação dentro da escola, não é? Que é a prática social humanizadora para transformar a figura da pessoa, da criança, do adolescente, incutindo nela mais humanidade, a cultura que a humanidade alcançou. Ou seja, todo o conhecimento alcançado pela humanidade é passado para a criança e para o adolescente. Ele aprende a ler, ele aprende história, ele aprende tecnologia, ele aprende biologia, ele aprende um rol de disciplinas que refletem a atualidade do desenvolvimento da humanidade. Então é diferente estudar numa época ou noutra época, porque o conteúdo é outro. E essa que é a ideia da educação, então, de incutir, de introduzir esse conteúdo na criança e no adolescente. A incorporação, então, histórico-social. É dado conhecimento à criança e adolescente e há uma inclusão dessa criança e desse adolescente no meio social em que ele vive. E a gente tem isso desde a escola grega. Na escola grega também havia essa ideia aí, por exemplo, em Sócrates e a Maêutica, ou Aristóteles e o Liceu, o que eles faziam? Eles já tinham uma preocupação de transmitir os conhecimentos no nível existentes, para que esses conhecimentos eles fossem assimilados pelos seus alunos e que eles atingissem um nível de cultura que pudesse fazer com que os mesmos transmitissem a outrem, não é? Porque nessa época o ensino era mais seletivo, mais privativo. E será que hoje é seletivo? O ensino hoje é seletivo? Como no Brasil, o Brasil do Império, por exemplo, com poucas escolas,
o colonial, com poucas escolas jesuíticas, que não atendiam a toda a população. Então lá nós tínhamos o quê? A maior parte das crianças e adolescentes ficavam fora da escola. Isso aconteceu até a nova república, e atualmente, por exemplo, a gente está com 6,5 o grau de analfabetos no Brasil. Então tem muitas crianças ainda fora de sala de aula, que não assistem aula, que não estudam. E isso daí então é um vetor de exclusão da sociedade dessas crianças. E isso daí passou a ser uma obrigação do Estado, com o pensamento da escola novista, que teve lá o seu manifesto publicado em 1932. A ideia de escola pública, então, ela vem a partir de 1932, com o manifesto que foi publicado lá, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, dentre outros, assinaram, não é, esse manifesto. O Azevedo foi o formulador do manifesto. Então, qual a ideia de escola pública? Hoje, o conceito de escola pública está em decadência, porque foram transferidos, a maioria delas, para os municípios administrarem. Como os municípios estão administrando a educação? Ela está de mal a pior. A educação no Brasil está péssima, a escola pública é horrível, e todo mundo sabe disso. E eu estou generalizando aqui, porque em todos os lugares, não tem exceção, há lugares muito piores. As crianças e adolescentes não são incentivados a aprender nada. A escola não transforma, não inclui eles em sociedade alguma. Eles continuam isolados, mesmo depois de concluir a escola. Eles estão imersos em outros meios de bandidagem, de prostituição e de condenação ao analfabetismo por conta disso daí. Então as escolas, e existem documentários, não estou falando de uma mentira, é só seguir alguns documentários que nós temos, a diferença entre escola pública e escola privada. A escola privada foi um salto, ou desde a escola jesuítica, que os colégios eram destinados aos filhos dos barões e aos índios, a escolinha fajuta lá. Estamos revivendo essa fase aí no Brasil. Então a escola pública está com muita dificuldade, não forma cidadão coisa nenhuma, não inclui o cidadão em sociedade coisa nenhuma. Está um desastre, um caos, e a gente precisa de uma reforma nacional para que se dê uma mudança em todo o território nacional, que não estão dando conta do ensino no Brasil. Então a escola realmente tem aí que dar alguns privilégios, não é? Privilegiar essas pessoas para que elas sejam preparadas para as funções que a sociedade precisa. A gente precisa de médico, a gente precisa de advogado, pedagogo, psicólogo, fisioterapeuta. Então a necessidade social é muita, e esses profissionais estão se formando. Qual é o nível das universidades? As universidades brasileiras não formam ninguém. O psicólogo da educação, que vai vir do curso de psicologia, geralmente não sabe nada de educação e muito menos de psicologia. A gente precisa de avaliar melhor. Por quê? Porque não há nem a preocupação com o psicólogo da educação. A gente precisa de melhorar a qualidade. Portugal, por exemplo, está avançando nesse tema. E o Brasil? O Brasil existe 2, 3 centros de estudos, USP, Unicamp e Unesp, e acabou. Não tem mais ninguém estudando a educação sob uma perspectiva de mudança. A gente precisa de adotar um novo padrão. Nós estamos na era digital com uma educação jesuítica do Brasil de 1549, quando eles chegaram aqui. Então vejam bem essa situação. A escola então não reflete, não forma ninguém para ir a lugar nenhum. Na verdade, os privilégios eram poucos, para poucas pessoas no passado, para que eles ingressassem na sociedade.
Hoje o modelo continua, nós temos o analfabeto funcional que vai para a escola, tudo, mas não aprende nada. E é boa parte da população de crianças e adolescentes da escola. Então isso é muito grave, não é? A sociedade igualitária, que sociedade igualitária é essa? É óbvio que a sociedade igualitária seria o modelo ideal para a nossa atualidade de democracia. A cidadania está em risco por causa da desigualdade que está sendo implantada. Então isso daqui